Olá pessoal, tratemos hoje então do artigo 9º do Código Tributário Nacional, ainda do artigo 9º do Código Tributário Nacional, mas desta vez do seu inciso 4, que trata do que hoje se acha no inciso 6 do artigo 150 da Constituição. Aqui nós temos a regulamentação, a disciplina de imunidades tributárias, que são as imunidades hoje constantes do artigo 150, inciso 6 da Constituição. Lembremos em relação a isso alguns pontos que já foram mencionados em vídeos anteriores. O primeiro, de que estas limitações às quais se reporta o artigo 9º do Código Tributário Nacional dizem respeito àquelas que vigoravam na Constituição de 46. Hoje esse artigo deve ser entendido à luz do artigo 150 da Constituição de 88. E o segundo ponto, imunidades sempre se acham previstas no texto constitucional. A imunidade é um recorte, é uma exceção à regra de competência. A imunidade é veiculada numa regra constitucional de incompetência tributária. Ela tira a competência para se tributar certos fatos, certos objetos ou certas pessoas. Então as imunidades sempre, como são regras de incompetência, como as competências são definidas no texto constitucional, as exceções à competência também estão no texto constitucional. O que se acha aqui no CTN são reflexos, repetições, desdobramentos das imunidades que constavam da Constituição de 46, e que, portanto, devem ser entendidas à luz da Constituição de 88, que, em caso de eventual contradição ou incompatibilidade, será a norma da Constituição e não a do CTN, que deverá prevalecer. Nós vemos aqui, em primeiro lugar, a imunidade recíproca. União, Estados, Distrito Federal e municípios não podem cobrar impostos sobre o patrimônio, a renda e os serviços uns dos outros. E aqui é importante lembrar duas coisas. Essa imunidade é uma consequência do princípio federativo, ela foi idealizada, ela foi construída jurisprudencialmente pela Suprema Corte Americana, como um reforço, como um desdobramento do princípio federativo. Estados americanos não permitiam à União que ela conseguisse desenvolver suas atividades nos seus territórios usando da tributação, e a Suprema Corte, para permitir que a União pudesse existir e funcionar, se impedissem os estados de inviabilizar o funcionamento da União através dos tributos, a Suprema Corte assentou a ideia de que os entes federativos não se podem tributar uns aos outros. Então aqui fica vedada a cobrança de imposto sobre o patrimônio uns dos outros. Alguns aspectos controversos que giram em torno dessa imunidade. O primeiro, ela se aplica apenas a impostos. As do artigo 150 da Constituição, que são as que estão no artigo 9º do CTN, parcialmente no artigo 9º do CTN, o Supremo Tribunal Federal entende que sim, elas só se aplicam a impostos. Esse é um entendimento, porém, que deve ser visto com muita reserva diante da hipertrofia que se assiste no campo das contribuições. Muitas vezes nós temos contribuições que são apenas impostos com outros nomes. E isso deve ser visto com muito cuidado quando se fala que essas imunidades só se aplicam a impostos. Mas é um entendimento que tem prevalecido na jurisprudência do STF. O que não quer dizer que imunidades só se apliquem a impostos. Nós temos imunidades no artigo 195 da Constituição que se aplicam a contribuições, temos imunidades no artigo 5º da Constituição que se aplicam a taxas. Então, é errado dizer que as imunidades como um todo só se aplicam a impostos. Mas as do artigo 150 da Constituição de 88, que correspondem em alguma medida às do artigo 9º do CTN, essas sim, de acordo com o Supremo, e ainda assim feita a ressalva destacada há pouco, essas sim só se aplicam a impostos. E o outro ponto relevante é o de que essas imunidades não se aplicam quando estivermos diante de empresas públicas ou de sociedades de economia mista que exerçam atividade econômica em regime de livre concorrência com outros agentes econômicos, com particulares. Então, se a União tem um banco, se a União tem uma empresa que vende determinado tipo de produto, que explora determinada atividade, ou Estado ou município, essas empresas públicas ou essas sociedades de economia mista devem ser tributadas da mesma forma que os outros agentes econômicos, como forma de garantir a igualdade e a liberdade de concorrência. Então, uma empresa pública ou uma sociedade de economia mista não pode ser agraciada com um benefício fiscal ou com uma redução tributária não extensível às demais empresas privadas. O que não quer dizer, porém, essa ressalva consta expressamente do texto constitucional, mas o Supremo Tribunal Federal, pela via jurisprudencial, construiu uma exceção da exceção.
se a regra é a imunidade recíproca, a exceção é a não aplicação da imunidade, portanto a tributação ou a competência para se tributar, empresas públicas e sociedades de economia mista que exercem atividade econômica em regime de concorrência, nós temos a exceção da exceção, que foi identificada pelo Supremo Tribunal Federal e construída na via jurisprudencial. Se a empresa pública ou a sociedade de economia mista desempenha um serviço público essencial, presta um serviço público essencial sob o regime de monopólio, portanto não há concorrência, e aí o exemplo clássico é o exemplo dos Correios, mas a jurisprudência já possui algumas outras hipóteses reconhecidas na mesma linha. Nesse caso, a imunidade se aplica sim, porque não haveria a necessidade de aplicar-se a exceção prevista no texto constitucional. Isso, em apertada síntese, é o que podemos dizer de essencial, de básico, sobre o tema da imunidade recíproca. Existem incontáveis outros aspectos que podem ser desdobrados e dissecados a respeito dela. A rigor, nós poderíamos falar por horas a respeito apenas da imunidade recíproca, mas o objetivo destes vídeos é trazer uma análise sucinta em poucos minutos de cada um desses artigos. Então, outros aspectos ligados à imunidade serão examinados no quadro dedicado ao comentário das súmulas. Em algumas delas surgem assuntos ligados à imunidade. No quadro dedicado às indicações de leitura, eventualmente ali se pode fazer alguma indicação de livro que aprofunda o tema das imunidades. E nos próximos vídeos trataremos das demais imunidades, além dessa constante da linha A, nós trataremos das demais imunidades dos templos, imunidade dos sindicatos, dos partidos políticos, trataremos delas a seu tempo. Até lá!